E o programa Heloísa Pedrosa começando aqui com você. A gente está no canal do YouTube, não se esqueça, você pode compartilhar tudo que você assiste aqui. E o WhatsApp do programa para você falar com a gente, 16 98 123 4000. Gosta de matéria interessante, histórias de Ribeirão para você também contar para todo mundo, conhecer lugares novos, não só de Ribeirão e região? Venha que o programa hoje está incrível. Alguns aniversários a gente comemora o ano inteiro. Em 2026, Ribeirão Preto completa 170 anos. Uma história feita de trabalho, coragem, recomeços e orgulho. Vem aí um dos nossos melhores anos. Vamos sentir essa energia nas ruas, nos encontros, no trabalho, na vida. Um ano para celebrar quem somos e tudo que nos conecta. E aí? Tá preparado para celebrar o ano inteiro? Ribeirão 170 anos. Vem que é nosso. Prefeitura de Ribeirão Preto. E é o programa Heloísa Pedrosa levando você para coberturas incríveis. E a gente vai, em especial hoje, conhecer um tema que eu adoro, que é turismo. Gosta também? Pois então, você sabia que a Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está movimentando as empresas de Ribeirão que têm a ver com isso, não é? Polo cervejeiro, hotéis, pontos turísticos. Por quê? Porque agora é Turismo em Foco. Vamos conhecer um pouco mais desse evento e as entrevistas com pessoas que estão fazendo o turismo de Ribeirão Preto cada vez se destacar mais. Bora lá! Secretaria de Cultura e Turismo não para de tanta novidade. Aliás, eu já vou marcar colunista do programa Heloísa Pedrosa, porque não para de me dar entrevista. Maria Eugênia, parabéns, né? A gente sabe que a cultura está em foco sempre e agora vamos falar um pouco mais do turismo. Conte pra gente, para quem ainda não está entendendo muito bem o que a gente está vivenciando aqui, mas explique, porque a gente já sabe que Ribeirão Preto tem um pleito imenso sobre a questão do turismo, a gente tem muito ainda a conquistar, principalmente para trazer mais verba pública. Conta pra gente sobre tudo isso. É isso, na verdade, primeiro eu queria dizer que eu estou super feliz de sempre ser entrevistada por você. Pode ficar à vontade, é essa a ideia mesmo, para a gente ajudar a divulgar e a propagar todas as ações que a gente faz com muito carinho e amor para Ribeirão Preto ser mais humana, mais acolhedora, se desenvolver aí pelo caminho que a gente acredita nesse futuro, né? Hoje a gente está lançando o primeiro programa de turismo de Ribeirão Preto, chamado Turismo em Foco, que tem como finalidade a gente fortalecer todo o setor do turismo em Ribeirão, partindo dos primeiros passos com capacitação para empresas de forma gratuita, sobre atendimento ao turista, né? Inclusive com impacto no orçamento das empresas que fizerem essa capacitação, com aumento no faturamento. A gente também quer mostrar o quanto que o turismo é justamente esse motor de desenvolvimento econômico, que faz com que se tenha mais emprego, né, circulação de renda e tudo mais. E além disso, também a gente, dentro desse programa, vai desenvolver os roteiros turísticos oficiais para Ribeirão, porque a gente sabe que uma das dores que a gente tem aqui, quando chega um turista, é perguntar: o que tem para fazer em Ribeirão? O que eu posso ir? Então, além do que a gente já indica, a gente está aqui enquanto poder público estimulando, criando e desenvolvendo esses roteiros oficiais que vão ficar à disposição dos hotéis, dos bares, restaurantes, agências de viagem, produtores de eventos e todo mundo que faz parte dessa cadeia produtiva do turismo. Isso tudo é importante porque nessa ideia de fortalecer o turismo municipal, faz parte de um projeto, porque Ribeirão Preto foi enquadrado como MIT, que é Município de Interesse Turístico, no ano passado, a partir de uma legislação que foi liderada pelo deputado estadual Léo Oliveira, com apoio do Baleia Rossi, deputado federal, e que recebeu todo o abraço e acolhimento aqui, né, do prefeito Ricardo Silva, da Câmara dos Vereadores e nosso, obviamente, enquanto Secretaria de Cultura e Turismo, para a gente conseguir, a partir desse fortalecimento, ranquear bem o município dentro do MIT. E aí, conseguir as verbas que a gente precisa para ir aumentando e cada vez mais desenvolvendo novos projetos dentro do turismo municipal. Bom, e a gente vai ver agora também um pouquinho dessa apresentação incrível para você ficar mais a par de todo esse evento, de tudo que a gente está ganhando com o trabalho super aí, ó, acirrado dessa moçada, a começar pela nossa secretária do Cultura e Turismo, Maria Eugênia Bife. Sou fã, sou fã. Eu também sou sua. Não vou falar tanto que vai ter que estar... Baleia Rossi, sempre que é possível que a gente possa falar um pouquinho com você, não tem como não perguntar sobre Ribeirão Preto. E a gente que é daqui, mora na cidade, fica muito contente com as conquistas que a cidade tem. Agora, turismo, a gente está precisando dar uma incrementada. Conta pra gente como tá pra você essa pauta. Olha, Heloísa, primeiro, obrigado por essa oportunidade da gente poder falar ainda mais de Ribeirão Preto, que é onde eu moro, onde eu sou sempre apaixonado, que eu comecei aqui, lá atrás como vereador, né? Turismo
é uma agenda sempre muito positiva, porque gera emprego de qualidade e é uma indústria limpa, né? A gente sempre fala, quando uma cidade ela desenvolve o turismo, ela acaba criando oportunidades. E hoje uma parceria da Secretaria de Cultura e Turismo com o Sebrae para capacitação de pessoas que vão melhorar o seu negócio, que vão melhorar inclusive a propaganda, a divulgação, ou internamente melhorar a gestão. Então, é o primeiro passo dessa parceria, que depois virão outras, mas que eu tenho certeza Ribeirão Preto ganha muito. Eu fico feliz de, como deputado federal, ter oportunizado emendas importantes para o turismo de Ribeirão Preto, como, por exemplo, a Flávia Chiarello, que é a nossa presidente do Teatro Pedro II, ela está sempre pedindo, viu? Nós já mandamos no ano passado 400 mil para reformar o teto do teatro e esse ano mais 600 mil para reformas gerais no teatro. O Teatro Pedro II é um patrimônio de Ribeirão Preto, né? Do estado de São Paulo e do Brasil. É um teatro de ópera que é a boa inveja, né? Mas é invejado por muitos, porque é um lugar extraordinário. Mas mandamos recursos, que já foi reformado o Teatro de Arena, mandamos recursos para o turismo em geral em Ribeirão Preto, porque é a minha obrigação como deputado federal ser parceiro e ver a cidade crescer e participar desse crescimento. Baleia, quando você fala, a gente tem que depois marcar um podcast, porque eu quero saber muito, porque você faz coisas incríveis por nossa cidade, não só por aqui, pelo Brasil, não só pelo turismo, por várias frentes, e te agradecer por você ser essa força que você é, levando a nossa voz também lá para dentro dessa imensa casa nacional. Muito obrigada e sucesso, como sempre, vamos conversar mais. Posso combinar com você? Vou falar com a sua assessoria, hein? Pode marcar o podcast que nós vamos falar bastante. Obrigado, então tá, viu? Obrigado. Léo Oliveira, a gente já está muito contente desde a chegada do que a gente já recebeu por Ribeirão Preto, que é o MIT. E sabemos que você tem aí as mãos boas, que nos trouxe esse grande momento para Ribeirão. E vendo aqui essa iniciativa de desenrolar-se, né, para cada vez mais colocar Ribeirão Preto num cenário cada vez mais em destaque, porque o nosso turismo é merecedor. Conte-nos mais como é que você vem acompanhando tudo isso e o que quer também para a gente poder saber e se atualizar. É verdade. Você sabe que foi uma luta muito grande, né? Porque praticamente todos os municípios do estado de São Paulo têm o sonho de se tornar município de interesse turístico, porque ele passa, a partir do momento que ele é reconhecido através de lei, ele passa a ter direito, mediante a apresentação de projetos, a verbas anuais. E o interessante disso é que são emendas perenes, ou seja, mesmo se o deputado Léo Oliveira deixar de ser deputado amanhã, o município continua recebendo essas emendas quando apresenta os seus projetos relacionados ao turismo. Então foi um grande avanço, demorou um pouco, ficamos aí cerca de aproximadamente quase 2 anos, porque tem todo um trâmite, todo um rito na Assembleia, passa pelas comissões, às vezes falta um documento, volta para a origem, mas enfim, Ribeirão Preto fez a lição de casa, apresentou uma proposta excelente, os departamentos responsáveis para o reconhecimento reconheceram que Ribeirão Preto merecia esse título e depois de todo esse trâmite nós tivemos a oportunidade no final do ano passado de aprovar no plenário da Assembleia este importante projeto para Ribeirão Preto. Por quê? Porque o turismo hoje, pouca gente sabe, mas é uma das principais fontes hoje do estado de São Paulo, fontes econômicas, movimentando bilhões de reais, gerando milhares de empregos. E Ribeirão Preto não pode ficar fora disso. E é nesse momento que eu reconheço a atuação da nossa secretária Maria Eugênia, que tem tido um olhar muito atento para esse segmento, aproximando-se do setor, conversando com os empresários, abrindo o diálogo, fortalecendo o turismo para a nossa cidade.
e eu quero ser um parceiro também nesse segmento. Léo, não custa nada a gente fazer uma pergunta capciosa, mas se fosse para você pensar em pelo menos 3 pontos turísticos que estão no coração seu de Ribeirão Preto, você conta pra gente? Primeiramente, Sete Capelas, um local onde a gente encontra um conforto espiritual muito grande. Eu sou frequentador já há muitos anos das Sete Capelas, e toda vez que ali piso, eu me sinto um pouco mais... Eu estou sempre conectado com Deus, mas ali parece que a gente fica um pouco mais pertinho de Deus, né? Não podemos deixar de falar do Teatro Pedro II, né? Uma casa de espetáculos maravilhosa, que teve todo o seu apogeu décadas atrás. Depois teve a questão do incêndio, aí houve aquela luta das forças vivas da cidade para resgatar, e hoje novamente é uma grande pérola, é uma grande joia aqui do nosso município, né? E um local que eu gosto muito também é o campus da USP. É um local maravilhoso. Eu sempre, quando eu posso, eu faço uma caminhadinha, uma caminhada. Agora, são tantos pontos. É o Parque Luiz Roberto Jabali, mas enfim, são tem tantas coisas boas, são muitas. Muito obrigada, Léo. Sucesso, e vamos acompanhar esse evento para a gente conhecer um pouquinho mais de tudo isso que essa parceria também com o Sebrae está trazendo para a nossa cidade. Obrigada por continuar nos levando como voz viva, né, para dentro desses grandes momentos, né, das disputas, e que a gente continue batendo nesse coração aí em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder prestar um pouquinho de contas do nosso trabalho. Obrigado. Paulo, Ribeirão Preto é uma cidade muito intensa, né? A gente está aqui hoje, mais uma vez, vendo não só a intensidade, mas toda a perspectiva que a gente sabe que a cidade também oferece com relação ao turismo. Conte-nos mais como você está vendo toda essa iniciativa, desde que Ribeirão já se tornou um MIT, né? O que mais a gente tem para esperar? Aliás, a gente tem muito a esperar, mas contando com base naquilo que você vem já acompanhando. Olha, você disse uma notícia... Você lembrou dessa notícia muito importante que nós abrimos esse ano, que é Ribeirão Preto se tornar um município de interesse turístico. Há anos que a gente vem trabalhando para isso, mas é um caminho que tem que ser percorrido ano a ano. O plano turístico tem que ser atualizado. Eu assumi o Conturb recentemente, reassumi, né, o Conturb recentemente, a presidência, tentando fazer o elo aí de conexão entre as várias entidades que temos em Ribeirão trabalhando no turismo, principalmente o Sistema S, que é o sistema do Sebrae, do Sesc e do Senac, que tem turismólogos, tem profissionais. Criamos o Observatório do Turismo para trabalhar dados estatísticos que não tinham em Ribeirão Preto. Então eu vejo com muita alegria hoje a Prefeitura está abraçando tudo isso que eu estou dizendo, né, nesse lançamento aqui do plano de turismo da cidade, que com todo esse pessoal que está aqui hoje. Me surpreendeu bastante, com chuva, veio todo mundo prestigiar, porque viu que o turismo alavanca negócio. A gente teve a visita essa semana do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que também elogiou Ribeirão Preto por ter a sua cadeia de turismo muito bem trabalhada, várias entidades trabalhando juntas para potencializar o desenvolvimento econômico da cidade e da região. Paulo, eu estou fazendo uma pergunta para alguns do jeito que eu posso, para a gente aproveitar a temática. Eu sei que Ribeirão é uma cidade de muitos lugares lindos, e aí a gente está pelo menos mapeando no gosto pessoal. Para você, Paulo, conta para a gente pelo menos 3 lugares, escolhe 3 lugares que você diria assim, 3 pontos turísticos para Ribeirão Preto de forma breve, e conta para a gente. Olha, gente, foi feita uma pesquisa há uns 2 anos atrás. Um ponto que é importantíssimo são as 7 capelas. Segundo ponto importantíssimo é o Mercadão Central. Esses 2 são os 2 maiores ícones da cidade de Ribeirão Preto. A gente tem vários outros, a gente tem o comércio de rua, os centros comerciais dos bairros, os shopping centers, as praças. A gente tem praças normalmente sendo cuidadas, a zeladoria está trabalhando, nós estamos recuperando as praças. Então a gente tem muita coisa, bares e restaurantes. Não tem cidade que não tenha os representantes que tem em Ribeirão Preto. Então, se eu for enumerar aqui, né? Já tá bom, né? Paulo, muito obrigada. Vamos acompanhar esse bate-papo que agora vai mostrar um pouco mais de todo esse evento. Sim, vamos acompanhar e torcer para que o turismo realmente alavanque os negócios da cidade e da região. Então, vamos lá. Ricardo Tormena vai contar pra gente como é que junta tanta gente que fabrica cerveja e não dá briga.
Queria entender, Ribeirão Preto já está reconhecido, não é, como uma região, uma cidade com uma região, que é a região metropolitana, onde existem muitas fábricas de cerveja. A história da cerveja a gente já sabe que é antiga aqui na nossa região. Mas conta pra gente, como é que é para você quando a gente está falando de unir tudo isso com a força do turismo? Perfeito. A ideia surgiu da necessidade de se trabalhar em grupo, né, trabalhar em rede, para poder escalar mercado. Então, essa ideia de montar uma associação é entender as oportunidades que o mercado tem e poder trazer elas para as nossas associadas. Então, a gente se reuniu para que a gente pudesse, através de um CNPJ de uma associação, participar dos diversos programas do governo do estado, governo federal e poder trazer esses recursos para Ribeirão. Então, é uma forma que a gente tem, né, de entender essas oportunidades e trazer isso para fomentar o universo cervejeiro. Então, uma coisa que a gente não precisa se preocupar é que uma coisa que não vai faltar nem em Ribeirão nem na região é cerveja. Cerveja, justamente. Hoje a gente está com 6 cervejarias aqui, representando as 21. Hoje a gente tem 21 de um total de 40 mapeados na região metropolitana. Uma região extremamente forte, com vocação cervejeira e que está trazendo isso para poder fomentar o mercado. É isso aí. E o programa em breve vai combinar com o Ricardo para a gente fazer um giro, para fazer aí uma matéria em relação a isso, né? Vamos conhecer esse nosso incrível polo cervejeiro? O que você acha? Vamos. Ricardo, um grande abraço para você e vamos brindar, que eu sei que tem cerveja aqui hoje para o pessoal experimentar. Obrigado e saúde para todos e venham nos conhecer. E circula aí que a gente chegou para te mostrar para o programa Heloísa Pedrosa, esse que com certeza é um projeto que fala da história da nossa região, mas em poder o artesanato. Quer conhecer mais? Então vem, vamos, circula aí. Adri, acho que a gente já pode até fazer assim, né? Circula aí, maravilhoso. Conte pra gente, Terras Vermelhas, né? Chega como um grande movimento e vocês com o Circula aí. Agora, quem está nos acompanhando no programa vai conhecer de perto por você. Artesanato, região, que coisa linda. Quem está aqui acompanhando a apresentação é que sabe o que dizer. Conte-nos. O que o Circula aí representa para a gente e conta um pouquinho a origem do projeto. Com certeza. Uma iniciativa do SEBRAE, foi realizado um diagnóstico amplo na nossa região e nasceu o projeto Terras Vermelhas. E o Terras Vermelhas, trabalhando com o turismo, entendeu que o artesanato era uma demanda reprimida para coletivizar. Tinha cada um no seu lugar produzindo, mas a gente precisava de identidade, a gente precisava de representação. E aí então o IPSIC, que já vinha estudando esse território, foi proponente do PROAC do Estado de São Paulo, foi contemplado e ao longo de um ano a gente fez esse extenso projeto que foi de mapeamento, formação, plataforma, e-commerce, catálogo, ferramenta de gestão, né? Vários produtos num edital só e aqui nessa quinta-feira, foram 5 feiras, essa é a quinta-feira, a gente está encerrando, né, com a presença da imprensa, muito obrigada pela sua colaboração, né, para mostrar esse lindo trabalho do artesanato da região metropolitana. Então, de agora para frente, além das pessoas acompanharem esse mapa de feiras, a gente tem um site incrível com os artesãs, vamos colocar, né, artesãs e artesãos. Isso, a maioria. É, a maioria, e as suas peças com disponibilidade para um e-commerce. Exatamente. O e-commerce era um grande desafio, porque o nosso edital era de economia criativa, portanto de inclusão. A gente tinha que fazer essa inclusão produtiva, então o e-commerce era um produto importante. A gente sabe que alguns artesãos ainda não têm essa plataforma, né, e precisam comercializar, então ela vem para ser esse instrumental, para viabilizar a circulação do produto desses artesãos que foram selecionados para a coleção. A gente trabalhou com um número maior no mapeamento, um número um pouco menor nas oficinas e um pouco menor na coleção, porque a coleção é curadoria, né? Então ela tem estágios de maturidade do artesanato. E aí todo mundo na plataforma pode ser visto, pode comprar, pode circular, pode mediatizar. Um grande presente para o artesanato.
Tá incrível. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais de outras pessoas que junto aqui, e a Adriana aqui, como sempre, com essa força, ela e Edgar, trazendo pra gente tantas novidades. E olha, se é pra gente contar histórias boas de Ribeirão Preto, a gente tem que contar histórias de pessoas que estão fazendo a história boa de Ribeirão. Você sabe que aqui no programa sempre tem. Adri, obrigada. Obrigada por esse convite. E vamos conhecer um pouco mais, né? Que bom. Quando a gente pensou nesse evento, logo a gente pensou em você, estando aqui com a gente e mostrando para todo mundo um pouco. Então, bora lá. Circula! E aí a gente já encontra a Maria de Fátima, que tem um papel importantíssimo nesse projeto, porque acompanhou qualificação, posicionamento, muita coisa para tornar a artesã, o artesão, uma pessoa com mais consciência frente às demandas do mercado. Eu acho que a gente tem que falar sobre a beleza que a arte é, mas se a gente não tiver um público que a consome para contar a história ou para comprar, essa coisa não circula, gente, não é verdade? Conta pra gente, nessa situação toda que a gente vive hoje, em que artesanato é medido pelo preço que custa, e aí a pessoa de repente vai lá no site da Shopee, da Shein, e acha que está comprando alguma coisa. Como que a gente defende essa visão que reduz a arte a essa mercadoria tão assim passageira? Eu acredito que é uma visão bem reducionista, como você está bem colocando. Por quê? Porque o importante, eu acho que é dar visibilidade ao artesanato, no sentido de reforçar que a arte não tem preço. Porque, na verdade, você não tem preço na peça. Se você pensar que a peça é resultado de criatividade, de um desenho, o design da peça, na verdade, ele se expõe na medida em que ele consegue concatenar cor, projeto do desenho, especificidade de linha, se a linha mais grossa, mais fina, se de seda, se de algodão, elasticidade do produto. Isso tudo, na verdade, quando você compra a peça, você não percebe que tem tudo isso por trás. E isso tudo é uma cadeia. E isso, então, é uma coisa que... Olha, eu posso te dizer que 90% das vezes não está no preço do produto. Porque o artesão, ele fica muitas vezes meio sem graça de colocar esse preço, porque ele sabe que se ele colocar a sua hora de trabalho, se ele precificar tudo que ele utilizou, a criatividade. Gente, nem todos são criativos. O nosso trabalho, ao qualificá-los, é a formação de base. Nas palestras, é ver a que foi sobre arte, artesanato e design, abrir o horizonte deles para eles poderem criar. Então, quando eu vejo uma peça, eu tenho que ler na peça o que está por trás dela. Tem uma história, tem um trabalho de dedicação de horas. Muitas têm uma história contada que vem da família para poder chegar até lá. Ela não aprendeu aquele ponto no YouTube. Então, isso tudo tem preço. Menina, e logo ali, num clique, alemão entrando na plataforma. Americana entrando na plataforma. Significa, então, que se o Circula aí vai para o digital, ele está abrindo oportunidades para pessoas do mundo inteiro verem e comprarem. Então, nós estamos falando de uma possível mudança também daquilo que já é o comportamento no dia a dia. As pessoas estão indo também muito em direção do digital como uma facilidade, um facilitador de compras. E como é que a gente faz entre o digital e a presença física, que são as feiras? Dá para conciliar os dois, Ana? Oi, Elô, tudo bem? Oi, gente, joia. É o seguinte, o Circulaí, ele teve todo um trabalho de escuta ativa dessas pessoas. Nós estivemos em todas as cidades. Então, conversamos com os artesãos, ouvimos as histórias. Então, a gente foi trazendo essa emoção para o digital. Porque o digital, ele é essencial, porque está todo mundo com o celularzinho na mão, está todo mundo mexendo no computador. Tem gente no mundo inteiro, que como vocês sabem, né, 2026 é o ano do artesanato. Então, o mundo todo está aqui procurando o que o brasileiro tem para oferecer. E a gente pode, através da plataforma do Circulaí, mostrar realmente a história atrás da vida de cada um desses artesãos. A gente brinca, né, fala que é um grande fio que a gente vai entrelaçando para contar essas histórias para o mundo inteiro. Então, hoje, sim, digital, tem o nome de todo mundo, tem suas histórias, suas redes sociais,
Uma pessoa do mundo inteiro pode entrar, clicar num botãozinho do WhatsApp de algum artesão e conversar com ele para encomendar uma peça ou entrar na loja e fazer uma compra online. Então, assim, a gente realmente trouxe o mundo inteiro para a vida dessas pessoas que estão aqui no interior de São Paulo. E esse é o nosso papel. Suelene, mais conhecida como Su, que é a artista artesã da Flor Eterna, né? E vai contar pra gente como é que foi fazer parte de todo esse trajeto que o Circula-i colocou você, né? De fazer todo um projeto para se pensar como artesã, para chegar ao movimento de cadastrar as peças, entender um pouco mais dessa força que é a criatividade, né, na presença do artesanato. Conta pra gente como foi para você essa jornada, Su? Foi uma experiência linda, prazerosa e gratificante, porque a gente, quando cria uma peça, a gente não tem noção quem vai colocar e quem vai usá-la. E os próprios participantes do Circula-i estão circulando com as minhas peças. Então, quer dizer, as minhas peças são agradáveis, são bonitas, né, e de boa aceitação. E a divulgação que o Circula-i fez foi muito importante para mim, porque até então era um trabalho fechado, né? Só o meu mundinho ali nas feiras que eu participava, né? E isso está sendo um trabalho divulgado a nível Brasil, né? A nível mundial, como diz a Mundo, né? Então é muito bom. Vem viver Sertãozinho. Vem que a gente tem muito para te oferecer. Tem sustentabilidade e preservação ambiental, tem esporte na alma e tem fé no coração. Nós somos o polo da bioenergia e acabamos de conquistar um novo título, o Distância Turística. Aqui tem sim muita cultura, orgulho e protagonismo regional. Somos uma cidade turística que está pertinho de você. Vem, estamos prontos para te receber. Governo Municipal da Estância Turística de Sertãozinho. E é isso aí, o programa acabou, mas a gente tá lá, hein, no canal do YouTube. É ali que você já pode comentar, compartilhar, passa para frente esse trabalho nosso, que é sempre muito importante para a gente chegar a mais pessoas por esse Brasil afora. E a gente está sempre gostando muito dessa sua audiência. Então, beijo grande e até o próximo programa.